Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo, é chama de luz. Boa noite. Não, pode ver. Isso aqui tem que baixar? Ok. Oi. Okay. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nós. É uma satisfação, mais uma vez, estarmos nesta casa. Agradeço pelo convite e trago um abraço fraterno dos irmãos que fazem parte. Dos irmãos que fazem parte do Centro Espírita Apolo. Ok? Está melhor assim? Vamos conversar um pouco hoje sobre Judas. E o tema da palestra é a ilusão do apóstolo Judas. Ou Judas, o apóstolo iludido. Mas para que a gente possa conversar sobre Judas, a gente vai começar situando primeiro naquele tempo. E aí, a gente primeiro precisa falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus que recebeu uma missão dada por Deus de arquitetar e ser o governador do nosso planeta. E junto com um grupo, uma pleiade de espíritos puros, iluminados, Jesus arquitetou tudo o que a gente tem aqui hoje. Desde os oceanos, os continentes, pensou em cada detalhe do nosso planeta. Esse grupo arquitetou desde os seres mais simples, como as bactérias, até os seres mais complexos, como nós, né, os seres humanos. E quando Jesus resolveu encarnar aqui nesse planeta, ele poderia ter trazido qualquer um desses espíritos que com ele arquitetou o planeta e que governa até hoje. Eu acho que a missão teria sido até mais fácil. Mas não. Jesus escolheu 12 homens para segui-lo aqui e trazer esse evangelho, trazer a boa nova. Mas esses homens eram homens comuns. Segundo Emmanuel, o mentor espiritual do Chico Xavier, ele diz que Jesus fez isso para que a gente pudesse se identificar com esses homens, com esses apóstolos. Para que a gente pudesse olhar e examinar cada um apóstolo e ter a sensação de pertencimento, se identificando com qualidades e com defeitos desses homens. No Espiritismo, nós chamamos de 12 apóstolos, esses homens escolhidos por Jesus, mas eles não eram apenas 12 homens, 12 pessoas, eles eram 12 símbolos. Na verdade, até mais de 12 símbolos, porque cada um deles tinha mais defeitos e qualidades. 12 símbolos da diversidade humana. Se nós formos avaliar
cada um desses homens que caminhou com Jesus, nós vamos encontrar e vamos nos identificar com qualidades e defeitos que eles tinham. Um discípulo, para que a gente possa entender a diferença, um discípulo é aquele que segue um mestre. A gente poderia dizer que os discípulos, os 12 escolhidos, eram seguidores de Jesus e aprendiam com o exemplo de Jesus. Mas depois, esses discípulos se tornaram apóstolos. E apóstolo é aquele que vai, em nome do mestre, levar a boa nova. Então, para ser apóstolo, eles primeiro foram discípulos. Mas houveram outros apóstolos, né? E o Saulo de Tarso, que transformou-se em Paulo de Tarso também, depois eu estou citando ele como exemplo, mas houve outros que seguiram em nome do mestre, levando, na verdade, foram enviados, foram mensageiros do mestre para levar a boa nova. Neville Goddard é um estudioso, um metafísico, ele estuda física quântica, e ele diz que esses 12 discípulos de Jesus representam importantes potenciais de todos os seres humanos. E vejam como a fala dele converge muito com o que Emmanuel traz. Esses homens, eles receberam esse convite na espiritualidade e programaram sua reencarnação junto com o mestre. Alguns deles chegaram, na verdade, eles eram muito diversos, eles eram muito diferentes, eles vinham de regiões diferentes, tinham temperamentos diferentes. E aí eu tentei trazer alguma coisa dos evangelhos antes de entrarmos no assunto de Judas, porque Judas, dos 12, Judas é o mais julgado até hoje. Mas se formos analisar esses apóstolos, nós vamos ver que nos identificamos muito com várias qualidades e vários defeitos que eles apresentavam e que foram citados nos evangelhos, né? O primeiro exemplo é Pedro. Pedro era um homem muito bom, um homem bondoso, um pescador, mas ele tinha um grave problema, ele era extremamente impulsivo. Representa muitos de nós. Pedro não tinha sutilezas no comportamento. Ele, quando se irritava, ele era violento e perdia completamente o controle. Nós temos um exemplo disso lá no Evangelho segundo João, no capítulo 18, e eu acho que é uma passagem bem conhecida de todos nós, que é quando um servo do sumo sacerdote, chamado Malco, vai prender Jesus. E nessa hora, Pedro se irrita e perde o controle e puxa a espada e corta a orelha de Malco. Contam os evangelhos que Jesus, naquele momento, operou um dos seus milagres, ditos milagres, e pegou a orelha do servo, colocou no lugar e disse para Pedro: Pedro, embainha tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada morrerão. E aí Jesus aproveita esses momentos para dar os exemplos, para chamar a nossa atenção. Tem algumas passagens também que falam, em João 21, Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, amo. E Jesus pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Talvez 3 vezes Jesus tenha feito a pergunta tentando associar isso, né? Depois a gente tem essa ideia aquele momento em que Pedro nega Jesus por 3 vezes. E
eu me perguntei, quando estava preparando esse trabalho, me perguntei, quem de nós não negaria Jesus naquela situação? Porque era um momento muito difícil, né? E eu acho que na cabeça de Pedro, e olha que Pedro estava caminhando com ele ali, lado a lado, Pedro via tudo, Pedro sentia toda aquela energia, mas Pedro, no momento, teve medo, porque na cabeça dele, Jesus, que era Jesus, que tinha todo o poder nas mãos, foi preso e estavam fazendo aquilo com o mestre. Imagina o que não fariam com ele se descobrissem que ele era um seguidor. Então, quem de nós pode apontar o dedo e dizer que Pedro errou? É complicado, né? Então, Pedro é um dos exemplos que pode ser tomado como representação dessa diversidade humana. Temos André também. André era também, na época, um discípulo que era irmão de Pedro, que seguia Jesus. Era uma pessoa extremamente eloquente, falava muito bem, entendia do que falava, só tinha um grave problema. Ele era tímido ao extremo. Conta os evangelhos que ele estava falando muito, mas quando começava a juntar as pessoas, dava um branco, né? E veja como ele representa tantos de nós. Os evangelhos trazem muito sobre João. Não consegui achar nada que traga como defeito de João, de representação, né, de defeito de João. João era o mais novo de todos eles. João era, acho que, um adolescente na época. E ele tinha uma afeição especial por Jesus. E assim, Jesus tinha um carinho muito grande. João, ele foi visto como símbolo de resistência e de lealdade ao mestre. Ele estava presente, ele acompanhou Jesus durante todo o sofrimento, e aos pés da cruz ele estava, ao lado de Maria. E contam os evangelhos, inclusive no Evangelho segundo João, no capítulo 19, ele conta que Jesus, já no final, olha para ele e diz assim, João, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Então ele confia a João e a Maria essa mútua guarda, né, de proteção e de amparo mesmo. Temos o exemplo de Filipe. Filipe era o apóstolo realista, muito pragmático, muito cético. E tem uma passagem em João, no capítulo 6, que conta que Jesus estava ali quando juntou muita gente, e Jesus levantou os olhos e viu uma multidão muito grande, e ele disse para Filipe, onde é que a gente vai comprar pão para essa multidão? Claro que Jesus sabia que não precisava comprar pão, ele estava só testando a fé de Filipe. Mas Filipe diz assim, 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para alimentar todo esse povo. Então ele era muito cético, era muito prático, né? E ainda não tinha a noção do poder de Jesus, do que Jesus poderia fazer naquele momento. Temos o exemplo de Natanael. Natanael disse o sincero. Natanael não tinha medo de falar, não media muito as palavras. E tem um trechinho também que está em João, no capítulo 1, que Filipe está conversando com Natanael e diz assim, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Mas aí Natanael imediatamente diz assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então Natanael duvidava ainda. Temos Mateus, o cobrador de impostos. Mateus tinha um coração ambicioso, mas ele mudou imediatamente quando recebeu o chamado. E no próprio Evangelho segundo Mateus, no capítulo 9, ele diz que Jesus, passando diante dele, viu assentado lá na recebedoria e disse assim, Mateus, segue-me.
E Mateus não pensou duas vezes. Ele largou tudo o que estava fazendo e seguiu Jesus. Temos Tomé. Quem não conhece Tomé? Tomé era aquele que só acredita vendo. Tomé era o que duvidava. Então, conta também lá o Evangelho segundo João, no capítulo 20, que Tomé diz que só acredita que é Jesus, depois que eles dizem que Jesus ressuscitou, se tocar na ferida, nas mãos, nos cravos, como ele fala. E aí Tomé também representa muitos de nós. E olha que Tomé caminhou com o Mestre. Sabia de tudo que Jesus podia fazer. Mas ainda houve dúvidas. Que ele podia ressuscitar, como dizem. Tiago também é uma representação de muitos de nós. Tiago era o vingador, era o impaciente. Tiago, filho de Zebedeu, um dia perguntou a Jesus, isso está em Lucas, capítulo 9, ele perguntou para Jesus se deveria orar para que o povo samaritano fosse destruído, porque não queria receber Jesus. E aí Jesus aproveita um momento para dar mais uma lição e diz assim, vocês não sabem de que espécie de espírito são, pois o Filho do Homem não veio destruir a vida dos homens, mas veio salvá-los. E assim, se a gente for pegar cada um dos 12 e for avaliar, nós vamos achar defeitos que vamos nos identificar. E qualidades também. Mas o 12º, que é o nosso tema de hoje, Judas Iscariote. Judas, chamado até hoje de o traidor. Mas quem foi Judas? Entre os 12 apóstolos, Judas era o que não era o único que não era galileu. Filho de Simão, Judas vinha de um povoado lá em Cafarnaum, chamado Queriote. Por isso, o nome Judas Iscariote. Esse povoado era um povoado muito pequeno e eles sobreviviam de comércio de peixe e comércio de quinquilharia. Então, Judas foi criado exatamente fazendo isso, comprando e vendendo. Ele era bom nisso. E ele cresceu e se tornou uma pessoa muito boa com a matemática. Ele era bom em contabilidade, se especializou nisso. Por causa disso, ele foi chamado para ser o tesoureiro do grupo. Veja que função. O tesoureiro do grupo. Então, era Judas que cuidava daquela bolsa de ofertas que Jesus recebia para dar continuidade às andanças, né, dele e dos apóstolos. Judas era dito muito culto, falava bem, eloquente, educado, tinha várias qualidades. Só que Judas, ele era muito imediatista. Ele gostava das coisas na hora, ele queria resolver tudo na hora. Era um homem muito prático. Ele tinha a cabeça de comerciante, né? Então o negócio dele era adquirir, era vender, era negociar, era contar todos os lucros. Criou-se uma amizade muito grande entre Jesus e Judas. Judas amava Jesus. Mas ele não conseguiu entender qual era o verdadeiro significado do reino de Jesus. O que Jesus veio trazer para Judas não batia. Ele não conseguia ver Jesus com os olhos que os outros apóstolos viam. Isso porque Judas era um revolucionário. Ele era muito revoltado com o domínio que Roma exercia sobre Israel na época. E todos diziam que viria o Messias e que isso ia mudar. E na cabeça de Judas, ele entendeu que Jesus era o Messias,
mas ele entendeu que o reino de Jesus era ali. Ele entendeu que Jesus tinha nas mãos a condição e a oportunidade de mudar a situação de Israel. Ele queria tirar o domínio de Roma. E para ele, Jesus era a pessoa certa. Era a oportunidade que estava faltando. Conta os evangelhos que Jesus, quando deu esse cargo de tesoureiro para Judas, ele alertou, na verdade, esse alerta não está nem nos evangelhos, está no livro 5 do capítulo, no capítulo 5 do livro Boa Nova, que eu estava perguntando se tinha aqui, de Humberto de Campos. Mas antes disso, tem uma passagem no Evangelho de João com referência à desonestidade de Judas. Eu fico me perguntando se Jesus deu esse cargo de tesoureiro para Judas porque confiou, ou simplesmente para dar oportunidade, porque Jesus sabia exatamente onde Judas ainda pecava, aonde estava o grande problema. E aí, não só para Judas, para todos nós, né? Às vezes a gente passa por certas situações e que a gente pede paciência. Mas a gente tem que ter o problema para poder testar a paciência. E com Judas foi assim. Judas teve que ter aquele cargo para testar se conseguia vencer as más inclinações. O homem velho. A oportunidade foi dada. João conta no capítulo 12, versículo 6, João conta uma passagem que Jesus está na casa de Lázaro, que era muito amigo de Jesus, e Lázaro tinha 2 irmãs, Marta e Maria. E tem muitas passagens no Evangelho que fala sobre Jesus na casa de Lázaro. E Jesus estava lá na casa de Lázaro e uma das irmãs, Maria, ela pega um perfume muito caro e começa a passar nos pés de Jesus. Os apóstolos estavam e Judas se inquieta com aquilo e faz um comentário dizendo que não vê necessidade daquilo, até porque aquele perfume é muito caro. Ao invés de estar passando nos pés de Jesus, Maria devia pegar aquele perfume e vender e dar o dinheiro para os pobres. Mas aí, João, no capítulo 6, no capítulo 12, versículo 6, diz assim: ele não falou por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Forte isso, né? Mas Humberto de Campos traz para a gente, no capítulo 5, né, desse livro Boa Nova, ele diz que Jesus, quando deu para Judas o cargo de tesoureiro, Jesus diz assim: Judas, a bolsa é pequenina, contudo, permita a Deus que nunca sucumbas ao seu peso. Jesus avisou. Jesus avisou, mas não deixou de dar a oportunidade de Judas se melhorar. Jesus tinha consciência das imperfeições, das fraquezas de Judas, como ele tem consciência das nossas imperfeições e das nossas fraquezas. O que aconteceu? Judas tinha certeza que, num momento ou em outro, Jesus ia tomar o poder. Ia haver uma grande revolução. E ele vinha arquitetando tudo isso. Até que, num determinado momento, Jesus entra em Jerusalém e a entrada foi triunfal. Nós sabemos, né, dessa passagem, ela é muito comentada, quando Jesus entra e a multidão recebe Jesus com grande euforia. Nesse momento, quando Judas viu a quantidade de gente que estava ali, ao redor de Jesus, recebendo Jesus com grande euforia, Judas disse: agora é o momento.
é agora que a revolução vai acontecer e que Jesus vai tomar o poder. Era uma questão política. Só que aí, o que inquieta ele é que Jesus nem sorri nesse momento. Jesus entra sério, não retribui nenhum dos acenos, as pessoas gritam, e Jesus entra na cidade e depois ele se dirige para Betânia, se afasta, vai para Betânia, se retira da cidade. E Judas se incomoda, porque ele diz, agora Jesus perdeu uma grande oportunidade, e era esse momento que a revolução poderia ser feita. As pessoas estavam reunidas. E aí ele, como muito impaciente, ele disse, quem vai resolver sou eu. Ele tinha grandes amigos influentes, políticos influentes. Ele tinha amizade com esses políticos. Então ele decide propor um acordo com esses homens. Ele entregaria Jesus, porque esses homens estavam muito incomodados com tudo que estava acontecendo na cidade, junto à entrada de Jesus, os sacerdotes, os fariseus estavam extremamente incomodados e vendo o povo em euforia. Judas foi lá e disse, eu entrego Jesus, eu sei onde ele está. Em troca disso, vocês vão me dar um cargo político e algumas moedas. Fala-se muito nesse dinheiro, mas esse dinheiro foi o mínimo. Porque esse dinheiro que foi dado para Judas foram 30 moedas de prata. E Judas era um homem ambicioso. Ele não ia fazer isso só por 30 moedas de prata, que era um valor irrisório, que só dava para comprar um escravo. O dinheiro veio, ok. Mas a questão de Judas era política. Judas fez esse acordo com Caifás, ele entrega Jesus e tem um cargo político. Quando Jesus for preso, ele vai juntar, as pessoas vão realmente ficar muito inquietas, vai juntar todo o povo, Judas manda soltar Jesus, porque ele estava num cargo político, ele já era influente, e aí a revolução estava dada. Jesus tomaria o poder e Roma jamais massacraria Israel do jeito que vinha fazendo. Estava tudo perfeito. E aí o acordo foi feito, as moedas foram dadas, e Judas levou os homens para onde Jesus estava, em Betânia. Contam os evangelhos que Judas deu um beijo em Jesus para identificá-lo. Eu discordo. Quem sou eu, né? Mas eu discordo. Eu acho que aquele beijo não precisava ser dado para identificação, até porque Jesus não se escondeu. Quando eles chegam perguntando quem é Jesus, Jesus diz, sou eu. E Judas vai junto e beija, na minha visão, muito pequena, Judas foi uma maneira de mostrar a Jesus, fazer um carinho e dizer assim, vai com calma, vai que a gente vai resolver. Não tem muita lógica um beijo para identificação. Mas assim foi feito. Jesus foi preso e Judas segue, porque para ele, naquele momento, era o momento que tudo ia se resolver. Só que aí as coisas tomam outro rumo. E Lucas, no capítulo 22 do Evangelho, ele diz que Judas foi tomado por uma influência negativa para fazer isso. E eu acho que pode realmente ter acontecido, né? Ele diz assim, entrou, porém, Satanás em Judas, para que Judas fizesse o que fez. Sim, Judas sofreu, provavelmente, algumas influências, como grande parte de nós sofre, toda vez que baixamos nossa vibração e conectamos com os irmãos, ainda em sofrimento. Judas acompanhou todo o Calvário e viu que a coisa tomou outro rumo. Jesus não foi só preso, ele foi açoitado.
ele foi crucificado. E quando Judas percebeu que a coisa não tomou o rumo que ele queria, ele entrou em desespero. De longe ele contemplou tudo, o remorso bateu, a consciência começou a pesar, ele corre para Caifás e vai conversar, e vai dizer, e cadê meu cargo político? E Caifás diz, não tem cargo político nenhum. Nesse momento ele se desespera, joga as moedas, para ele aquelas moedas eram o mínimo. E quando ele vê que Jesus está morrendo, ele se afasta e tira a própria vida. Através do suicídio, ele se enforca. E aí, a gente para e pensa, nesse momento de dor de Judas, um momento em que a consciência pesa, se a gente parar para avaliar, acredito que cada um de nós já passou por momentos assim. Momentos de arrependimento, momentos em que a gente age por impulso e depois não tem como voltar atrás. Judas se viu sozinho. Judas estava tão desesperado na hora que ele viu que o grande amigo estava morrendo e por culpa dele, na cabeça dele, por culpa dele. Ele foi tomado de um desespero tão grande que ele não lembrou em momento nenhum em fazer uma prece. Ele que andou com Jesus, ele não lembrou naquele momento em pedir perdão, em se perdoar, em pedir auxílio, em pedir ajuda a Deus. O desespero foi tão grande que ele só pensou em se ver livre daquela dor naquele momento, tirando a própria vida. Diferente de Saulo de Tarso, né? A gente não pode deixar de lembrar que Saulo de Tarso cometeu muitos desmandos. Saulo de Tarso, depois que Jesus desencarnou, ele foi o maior perseguidor dos cristãos. Ele mandou matar muita gente só porque era cristão. Muita gente morreu. Eu acredito até que nem ele que mandou matar, mas em nome dele, muita gente morreu. E Saulo de Tarso, quando tem o primeiro contato com Jesus, a caminho de Damasco, ele percebe a besteira que fez. Ele cai do cavalo, que na verdade nem foi cavalo, mas não vem ao caso. Mas uma luz ofusca, ele conversa com Jesus, percebe a besteira que fez, perde a visão, entra em Damasco, é curado pelo homem que ele foi matar, e aí o arrependimento com certeza bateu. Mas sabe aquela história de com limão eu faço uma limonada? Ele teve uma visão completamente diferente de Judas. Pedro, no capítulo 1, usa uma frase do evangelho dele, ele usa uma frase dizendo assim, o amor cobre uma multidão de pecados. E isso é a frase, para mim, que define Saulo, que se transformou em Paulo de Tarso. E Paulo passou a ser o maior divulgador, ele que era o maior perseguidor, ele passa a ser o maior divulgador do cristianismo. Passa a ser o apóstolo dos gentios. Então, ele utilizou aquele momento de dor, de arrependimento, para fazer diferente. Ele se perdoou. A gente fica estagnado, muitas vezes, com os nossos próprios erros, como Judas ficou. A gente erra, mas não entende que a gente ainda é muito pequeno e que existe ainda uma vida pela frente, ou tantas vidas pela frente, para a gente tentar recuperar o que a gente fez. No livro Coração e Vida, pelo Espírito Maria Dolores, que é psicografado por Chico Xavier, ela conta um momento em que Jesus, quando desencarnou, ele vai
ao encontro de Judas no umbral. E aí eu comecei a ligar os pontos, e é muito interessante. Tem uma passagem no Evangelho que diz que Maria Madalena, né, ela é a primeira pessoa que vê Jesus depois que Jesus desencarna. E aí ela vai lá no túmulo e a pedra não está, e ela vê que o túmulo está vazio e Jesus se apresenta para ela. E nesse momento, ela vai tocar em Jesus e Jesus diz: não me toque ainda, porque eu ainda não subi ao Pai. E eu não entendia muito bem isso. Mas aí Maria Dolores vem explicando, né, e a gente vai ligando esses pontos. Ela conta que Madalena, quando vê o mestre, conversa com ele e pergunta, tenta tocar, e ele diz: não me toque ainda, eu ainda não fui ao alto. Tem um diálogo, e aí eu tirei somente uns trechos que são importantes para a nossa reflexão, quando ele diz assim: despertando no túmulo, escutei os gritos de aflição de alguém que muito amei e que muito amo ainda. Fui à sombra abismal, à grande procura, e ao reencontrá-lo, amargurado e louco, a ponto de não mais me conhecer, demorei-me a afagá-lo, e pouco a pouco eu consegui, enfim, que ele pudesse adormecer. E aí Madalena diz assim: Senhor, quem é esse amigo que te faz descer antes de procurar a luz do Pai? E Jesus diz: Maria, um amigo não esquece a dor de outro amigo quando ele cai. Eu desci as trevas a fim de aliviar a imensa dor de Judas. Isso é tão lindo, sabe? E aí a gente entende por que Jesus ainda não deixou ser tocado, porque ele ainda não tinha saído dali, ele tinha ido buscar Judas. Mas ele não conseguiu, Judas estava tão desesperado na sua dor. E aí, mais uma vez, a gente tenta entender aquilo. E a gente vê que tem horas que a gente está tão desesperado na dor da gente. A gente fica tão preso nas amarguras que a gente não vê ajuda. Porque Jesus foi lá. E como Jesus foi lá, Jesus vem até nós. Sempre. A questão é, a gente está tão preso aqui, na dor, que a gente não consegue perceber. E Jesus afaga a cabeça de Judas e ele adormece no umbral. Mas ele não o traz. E aí a gente diz assim: Jesus perdoou Judas? Jesus não precisa perdoar Judas. Porque só precisa perdoar quem se magoa. E a mágoa não é um sentimento de um espírito como Jesus. Jesus entendeu que Judas errou porque é criança espiritual, como somos. E muitas vezes a gente se sente tão impotente. A gente acha que não é merecedor de uma ajuda, de um auxílio. Nesses momentos que a gente passa a ler essas coisas e a estudar sobre isso, a gente vê que o auxílio sempre está por aqui. E esse auxílio vem quando a gente pede ajuda a Deus ou a Jesus e a gente acha que ele vai se materializar aqui na frente, né? Mas ele vem através de um irmão que dá a mão, através de um sorriso, através de um abraço, através de uma mensagem no WhatsApp, através de uma mensagem no Instagram. Mas a ajuda vem, ela sempre vem. E eu lembro de uma frase de Jesus que diz assim: quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Depois disso, Chico Xavier traz para a gente um poema chamado Retrato de Mãe, através de Maria Dolores. E esse poema fala do resgate de Judas. E é um dos poemas mais lindos que eu já li. Eu vou precisar ler para vocês, porque tem que ser na íntegra, mas ele não é tão grande. E Maria Dolores nos conta assim: depois de ter passado muito tempo sobre os quadros sombrios da crucificação no Calvário,
Judas, o traidor de Cristo, ainda cego no além, estava solitário e profundamente triste. Era triste também a paisagem. O céu se mostrava nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentou-se e as lágrimas brotaram quente de seus olhos melancólicos. Naquele instante, nobre mulher, vinda de planos superiores, em volta de celestes esplendores que ele quase nem conseguia perceber, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase em oração, ela diz: meu filho, por que choras? Por acaso não sabes? Responde o interpelado, claramente transtornado. Eu sou um morto-vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Nem consolo, nem lar, nem amor, nem fé. Veja que ele tinha a completa consciência do suicídio. Ele tinha completa consciência de que já estava no mundo espiritual. Quando ele diz que era um morto-vivo, ele sabia que tinha se matado, mas se percebeu vivo. Mas não conseguia ter fé. Não ouviste falar de Judas, o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Então, até no poema, ele traz que a intenção dele era fazer de Jesus rei. Mas pelo impulso que foi tomado, acabou tomando a decisão errada. E em flagelo e aflição, eis, aqui a minha vida se reduz agora, nobre senhora. Afasta-te de mim, deixa-me padecer neste inferno sem fim. Nada me perguntes, retira-te, pois nada sabes do remorso que me agita. Nessa fala de Judas, eu percebo que muitas vezes nós nos achamos incapazes de receber ajuda. A gente acha que errou tanto que quando a ajuda vem, a gente não se acha merecedor. E é nesse momento que a gente se afunda cada vez mais, porque a gente tem a condição de receber a ajuda, mas a gente não se abre a isso. Nunca penetrarás minha infinita dor. O assunto que lastimo é unicamente meu. A gente tem ideia da dor que esse homem sentia nessa hora. De nem achar que era merecedor de auxílio. De achar que ninguém ia entender a dor que ele sentia. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei que a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor, em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho como mãe buscar um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou rude e irritado: mãe? Não quero ouvir falar de mãe. Depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor, sem poder fugir à verdadeira vida, fui procurar consolo nos braços da minha pobre mãe, que teve medo de meus sofrimentos e expulsou-me depressa. Por favor, não me fale de mãe, nem me fale de amor. Eu sou apenas um ser solitário e sofredor. Para ele e para nós, né, que o amor de mãe é um amor que se assemelha muito ao amor que Jesus veio falar, um amor sem limites.
Imagina um espírito sofredor que naquela hora para e pensa, de onde vem o socorro? Da minha mãe. E quando ele chega ali, a mãe não o recebe. A mãe não o acolhe. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, eu não me altero. Eu te amo, meu filho, e quero te ver feliz. Terás, filho, o coração banhado pelas águas do esquecimento numa nova existência de esperança. Eu te levarei e te conduzirei ao regaço de outra mãe. Pensa nisso e descansa. E Judas, naquele instante, como quem esquece a própria dor, ou como quem se desgarra de um pesadelo atroz, perguntou, quem és? Que me falas assim, sabendo que eu sou traidor? És divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial em volta de luz? No entanto, ela o olha frente a frente e responde simplesmente, meu filho, eu sou Maria, mãe de Jesus. Então, esse acolhimento, sabe, é como o Espiritismo vem trazendo para a gente, que Maria, ela é hoje responsável por um grupo de espíritos, né, que se chama Legião de Maria, e que recebe e acolhe os espíritos que tiram a sua própria vida. Ela vai lá no Vale dos Suicidas resgatar esses espíritos, assim como ela foi fazer com Judas, mostrando para a gente o que é amor de verdade, sem julgamento. É muito fácil a gente apontar o dedo para o erro dos outros, para quem trai, para quem rouba. O senhor ia falar? Ele levantou a mão, pensei que ele ia falar. É muito fácil a gente apontar. E o difícil é a gente se perdoar. Porque todos nós cometemos erros porque ainda somos crianças. E a gente achar que depois de mais de 2000 anos, Judas ainda continua sendo o traidor lá no Vale dos Suicidas, ainda é muito pequeno de nossa parte, né, esse pensamento. Conta-nos os evangelhos que os livros da Boa Nova, de Humberto de Campos, que depois desse acolhimento de Maria, Judas, ele teve a oportunidade de reencarnar várias vezes, como Maria prometeu para ele, né, que ia dar para ele outras oportunidades, e ele seria recebido por outras mães, conhecendo que era o amor de verdade. E Humberto de Campos conta que a última encarnação de Judas, já bem mais evoluído, foi como Joana d'Arc, que morreu queimada nas fogueiras da Inquisição, lá no século XV. Judas evoluiu espiritualmente, mas até hoje ainda se queimam bonecos com o nome de Judas na época da Páscoa. E a gente se pergunta de quem é o erro, né? Porque Judas já conseguiu evoluir. E nós ainda estamos presos nessa falta de perdão, nessa falta de visão. Porque o erro do outro a gente vê. Quando a gente começa a estudar sobre Judas, eu acho que a pergunta que fica é: Judas realmente foi traidor? Ou Judas foi traído? Porque tudo que ele fez foi uma questão política. Judas queria simplesmente trazer Jesus para o poder, para libertar aquele povo todo de Israel que estava em sofrimento no domínio de Roma durante muito e muito tempo. Cada um desses discípulos tinha sua personalidade, tinha suas características únicas, e eu concordo sim, depois disso,
tanto com Neville Goddard quanto com Emmanuel, quando eles falam que aqueles discípulos, os 12, eles nos representam. Ele representa cada um de nós com os nossos defeitos e com as nossas virtudes também. Mas Jesus trouxe eles para que eles mostrassem para a gente que se eles conseguem, nós também conseguimos. Nós também conseguimos vencer as más inclinações. Nós também conseguimos fazer com que esse homem velho não precise voltar à tona o tempo todo. E do jeito que eles conseguiram, nós conseguimos também levar esse evangelho do Mestre Jesus para a nossa vida e sermos exemplo no nosso dia a dia, independente de quem somos. E isso se chama reforma íntima. E é isso que essa doutrina santa vem trazer para a gente. Esse encontro com a gente mesmo. Eu preciso, para mudar esse mundo, eu preciso me mudar. Eu preciso estar preocupada com os meus defeitos, com os meus problemas. Quando eu mudo, quando cada homem muda, no final o mundo muda. Tem uma música do grupo Acorde, acho que é Anjos o nome da música, e ela diz assim, que um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos. No futuro nós seremos anjos num planeta onde o amor, somente o amor há de reinar. O planeta está passando por um processo de mudança. O planeta Terra chegará a ser um planeta de regeneração. Mas para que a gente permaneça nesse planeta, a gente precisa também se transformar. A mudança precisa vir também em nós. Então, que a gente se preocupe menos com o defeito do outro. Que a gente consiga perceber os nossos defeitos e tentar essa reforma íntima, que é gradual, ela é lenta, mas ela precisa acontecer. E ela vai acontecer para cada um de nós. Claro que tem uns que vão ser mais rápidos do que outros, mas para que a gente permaneça nesse planeta, para que a gente consiga um dia ser anjo, e eu acredito muito que a gente vai conseguir, porque o próprio Jesus diz que nenhuma de suas ovelhas vai se perder. E ele é o bom pastor. E se ele disse isso, ele acredita em mim e acredita em nós. Se ele acredita, quem sou eu para desacreditar? Então, que a gente consiga perceber essa mudança e consiga ver Judas. Todos os que a gente chama de Judas, né? Judas é um simbolismo, que a gente consiga ver o outro com mais amor, assim como fez Jesus e assim como fez Maria, quando foi lá resgatar Judas. Que a paz do nosso Mestre Jesus se faça presente em nós. Vamos fechar os nossos olhos espirituais, né? Ficar de joelhos espiritualmente falando e agradecer imensamente a Jesus por este momento, agradecer imensamente a nossa Mãe Santíssima por tantos exemplos de amor, por tantos exemplos de perdão, que possamos seguir o nosso caminho na certeza que somos amados, que somos cuidados pelos nossos guias espirituais, que são enviados pelo Mestre Jesus para nos auxiliar nessa nossa caminhada. Que possamos voltar aos nossos lares, amparados, guiados pelo amor de Deus. Que assim seja. Jesus está no meu coração. Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz,
A dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. O amor